Você acha mesmo que uma coisa que não funciona ia atravessar gerações? Uma hora ela tem que acabar, tem que ser extinta. Então não tem como acabar, porque ela funciona e ela existe. Assim como as bruxas e as feiticeiras. Elas existem de verdade. Do começo, na minha casa sempre teve muita questão relacionada à espiritualidade. Minha avó joga baralho cigano, jogava, né? Porque ela é falecida. Jogava baralho cigano desde antes de eu nascer. Foi uma coisa que ela aprendeu sozinha a jogar. E aí eu comecei a ter experiência, acho que na adolescência. Eu fui me consultar. Eu me consultei, então joguei algumas vezes. E mais tarde, quando eu entrei para o espiritismo, eu comecei a aprender um pouco, a estudar um pouco sobre baralho. Um pouco sobre o tarô e o baralho cigano. Tarô adivinhatório e o baralho cigano. Como eu vou dizer para você, eu sou espírita há muitos anos. E passado bastante assim, tempo de umbanda, que eu sou umbandista, eu comecei a ter o lado do cigano, né? A incorporação de cigano. E aí eu fui à procura das coisas que o cigano pode trabalhar. E uma das coisas foi as cartas. E eu me identifiquei bastante com as cartas na época, entendeu? Então, você tem uma noção, você tem a intuição da cigana. Quando você joga carta, do meu modo de agir, do meu modo de trabalhar, eu não recebo a cigana, ela só me intui na leitura. E aí, eu para ter certeza e me identificar melhor, assim, não fazer uma coisa assim, sem responsabilidade, uma coisa certa, eu fiz um curso na Federação de Umbanda, ali em Cascadura, um curso de carta. E aí, nesse curso de carta de baralho cigano, porque existe carta normal, né, que é o baralho comum, e baralho cigano, né, e tem o tarô, mas eu fiz baralho cigano. E fiz, me consagrei lá dentro do cursinho, que era da federação mesmo, tem o papelzinho todo, o diploma. E aí juntou a espiritualidade com o que eu comecei a aprender o significado das cartas. O tarô e a astrologia, como melhor área esotérica, faz parte da minha vida desde mais ou menos 13 anos. Foi onde eu comecei a descobrir, comecei a sentir alguns probleminhas, aí fui parar no centro e estudar no Pedro II, e tinha uma amiga que também gostava de tarô e astrologia. Então essa amiga sempre foi me ensinando, além de eu comprar revistas, livros para ler. Então eu comecei desde os 13, 14 anos a gostar de todas essas coisas e me aprofundando. A cartomancia é um dom. Ou já nasce com você, ou às vezes vem de famílias tradicionais que a mãe é cartomante, aí passa para você. Por exemplo, a minha filha Juliette, ela estudava no colégio aqui na Água Santa. E teve um evento no qual teria que ter uma cartomante adulta e uma criança. Antes ela não tinha nenhum pingo de timidez. E era pequenininha, tinha 9 anos. Eu dei um baralho, arrumei ela, botei ela sentada. Ela atendeu a professora dela. Depois a professora veio jogar comigo. Aí ela disse, quando eu terminei o jogo, a professora disse assim: você acredita que a sua filha me disse as mesmas coisas que você, só que de forma diferente? Como a cobra no baralho pode significar traição, uma mentira. E ela disse: tia, tem uma cobra querendo morder você, ela está nas suas costas. E era um problema que ela estava tendo com a diretoria. Você, quando tem a parte espiritual, você começa a ter a intuição. Você lê, mas você sabe o que significa, mas você passa uma hora de identificar a carta ou então interpretar o jogo,
dentro da espiritualidade. Então a carta passa a ser só uma ajuda para você ver na hora o que pode estar acontecendo, se é uma resposta negativa, se é uma resposta positiva, né? E se você tem mesmo problema espiritual, se você não tem. Qualquer coisa que você vai falar da vida da pessoa, eu acho que quando a gente tem responsabilidade dentro de si, tem que ter uma ética. Qualquer parte espiritual. Não só, eu lido mais com a Umbanda, mas vamos dizer, outras religiões, eu acho que você tem que ver com quem você está falando, até onde a pessoa vai saber da verdade. Se ela está preparada para saber aquilo ali. Uma pessoa quer falar, ver que eu jogo, faço o jogo, então vem pessoal, um dia só, a gente senta e a gente conversa. Para que ninguém saiba, porque é um segredo, é uma coisa que a gente não deve espalhar também. Cada um tem seus mistérios, tem seus segredos. Se a gente passa tudo... Você é influenciada pelo que te dizem. A não ser que a pessoa que esteja jogando para você não tenha aquela empatia, você não sinta que aquilo seja verdade, o jogo inteiro. Mas se ali estão dizendo coisas que realmente têm a ver com a sua vida, com o seu momento, as coisas que a pessoa vai dizer pra você vai te influenciar na sua decisão, sim. Jogar com muita frequência não é bom. Inclusive, os próprios cartomantes, né, tarólogos, eles... É uma das coisas que eles advertem. Você tem que dar um espaço. Não adianta você jogar toda semana, por exemplo. Não dá. Você tem que dar um tempo pra tua vida ir acontecendo. Existem aquelas pessoas que vêm nos consultar para tudo, até para vender um objeto ou para se pode desmanchar um namoro, coisas assim que eu já acho assim um absurdo, porque são coisas que nós devemos usar o nosso livre-arbítrio, a nossa colocação, né? Mas existem pessoas assim, que já aconteceu. Existem aquelas pessoas que realmente estão com uma aflição e vão buscar auxílio em alguma coisa, pessoas que também gostam de jogar cartas, ou até amigas mesmo, que eu digo que o dentista não arranca seu próprio dente. Pessoas que jogam carta, ou eu, quando eu quero também saber alguma coisa mais séria para mim, eu não faço o meu jogo, eu vou numa amiga. Por quê? Não conhecido qualquer. Porque o sentido de ter uma interferência, né, do nosso subconsciente, a gente querer tender a responder aquilo que a gente quer ouvir. Agora, existem aquelas pessoas que vem porque é moda, né? Que tem época que tem um modismo, aí vem porque é moda. Tem outras que a colega veio e ela quer ver como é. O amigo veio. Já aconteceu de pessoas que vêm assim, que trabalhava até na Petrobras e era um pouco cético. Mas como todo mundo de lá estava vindo, veio também. Ele já sentou dizendo para mim assim, não vou te falar nada, não vou te perguntar nada, você tem as cartas na mão, você que tem que me dizer tudo. Eu tenho muito cliente homem. Todo mundo acha que é sempre só mulher. Não, muito cliente homem, muito cliente jovem. Não existe classe. Eu atendo desde a classe mais baixa até a classe mais alta. Um exemplo, atendi um cliente, amigo de um advogado meu, tá? Certo relacionamento dele tinha um grave problema de saúde, mas ele não sabia. E eu tô falando pra ele, meu filho, verifica isso, aquilo. A moça sumiu, depois voltou. Usa preservativo, ele era casado, era um romance extra, tudo bem. Não, tia, não se preocupe, eu uso preservativo. Eu falei, então continue. Numa das sumidas, ela apareceu no hospital, uma das pessoas que mandaram chamar foi ele. Ela era HIV positivo. E ele não sabia. Eu penso assim, no jogo, as cartas, ela mostra o lado bom e o lado ruim. Quando você vê que às vezes uma carta tem um ruim, mas a seguir vem uma carta que mostra para você que você vai ter uma solução. Tá confuso no momento, mas essas nuvens são passageiras. Cada carta tem esse significado. Agora, você pode ver que às vezes existe uma carta que mostra falecimento, né, perda. Mas aí a gente tenta mostrar a pessoa que eu nunca fui assim, dizer, ó, vai morrer alguém. Não pode dizer isso.
Ninguém pode dizer isso. Nem o médico hoje em dia pode falar que você vai morrer. Ele diz que você está doente, que você tem que se tratar. O tempo que você vai durar é o tempo do tratamento, que às vezes são doenças que não tem como curar e a pessoa se cura. Pela fé ou pelo bom médico, não é? Então acho que a gente não deve falar, existe essa ética, você tem que guardar. É um segredo que você guarda dentro de você. As pessoas podem realmente não saber ler as cartas, não ter, porque sim, pela minha experiência, como eu mesma sendo a cartomante, no caso, é um pouco de técnica de leitura de cartas e tem a intuição. Então, tem pessoas que têm a leitura e têm a intuição e manipula aquilo de acordo com o interesse dela. Tem a pessoa que não tem nenhum e nem outro e jogam qualquer informação porque o interesse dela é jogar carta e ganhar o dinheiro. Então, ela te joga qualquer informação. Entendeu? Eu já tive pessoas que me disseram coisas que eu não acreditei e dali pra mim não fez diferença. Assim como eu tive pessoas que jogaram coisas, falaram coisas realmente da minha vida, difícil de alguém saber, mas me manipularam de uma forma para com que eu ficasse querendo jogar mais vezes. Para mim, viver dependendo do que diz as cartas ou para tomar uma atitude, ver o que é melhor dentro de um jogo demonstra uma imaturidade emocional. O ser humano, ele não foi feito para saber passo a passo o que vai acontecer. Não, justamente o tchan da vida é você lidar com o inesperado. E não achar que por saber o que vai acontecer, isso vai te garantir uma melhor qualidade de vida. Não, muito ao contrário. Né? Porque nós, Deus, nós somos instrumentos de Deus. As pessoas são instrumentos de Deus. Deus trabalha através de nós. Então, o não saber, o fato de não saber, eu preciso exercitar a minha fé. Principalmente nos momentos das dificuldades. Porque durante a vida, quando os momentos estão bons, tudo é felicidade, tudo é alegria, tudo ótimo. Mas e no momento da dúvida? E no momento de saber, é o melhor, não é? Aí é hora da gente exercitar a fé. E geralmente é assim. Vai acontecer isso? Aí você tem uma maneira de jogar que diz assim, vai. Ou não. Então, o que você está pensando? Sobre uma pessoa, ela está precisando disso, eu queria saber como ela vai agir comigo e tal. Aí você olha e você diz, olha, eu estou vendo na carta desse jeito, assim que eu trabalho. Estou vendo assim, desse jeito na carta. Ela gosta, ela é sua amiga e tal. Mas olha, vem uma outra carta que está dizendo aqui que existe alguém, por exemplo, que está, como é que se diz? Atrapalhando esse seu relacionamento, isso tudo aí. Então a carta é assim, ó, existe o de hoje, o de ontem, o que passou e o de amanhã. Agora você é assim, eu aprendi desse jeito, que conforme você joga, a cada dia a carta dá uma resposta diferente. É muito difícil ela sempre manter a mesma coisa, porque é o que está acontecendo no momento. Com a mão esquerda você vai tirar 5 cartas, virada para baixo. Pensou no que você queria saber? Uhum. Bom, não sei qual é a tua resposta. Mas no momento, muita coisa está se passando na tua cabeça. Você está indecisa ainda do que você quer. E mais, assim, como se diz assim, você, ao mesmo tempo, você tem muitas pessoas dando opinião ao mesmo tempo. Então, não é fofoca nem nada, mas é muitas opiniões te dando ao mesmo tempo. Você está no momento de fim de ciclo, recomeço de você está terminando alguma coisa para começar outra. É um fim de ciclo. Tem pessoas que abrem as 4 primeiras, que são as principais, para ver. Se essas 4 primeiras cartas estiverem ruins, você pode ter certeza que o jogo não está bom. Isso aqui é a família de origem.
Quer dizer, se fosse no seu caso, eu diria assim, tem a maior confusão na família. O outro, o namorado, o marido, o que for, está maravilhoso, o romance. E o trabalho está meio nebuloso, tem alguns aborrecimentos, algumas dificuldades. Quer dizer, se essas 4 cartas aqui, elas estiverem muito boas, geralmente o jogo vai... A vida da pessoa está num momento bom. Essas 4 cartas angulares, se tiverem muito difíceis, dificilmente o restante vai estar bom. Essa carta pode atrapalhar essa daqui. Você tem que ser uma pessoa esperta, você tem que ser ágil, tá? Tem que ser muito esperto. Tem que estar preparado para saber, vamos dizer assim, sair de certas dificuldades. Se a pessoa tiver com energia mesmo muito negativa, que a gente perceba, eu falo com a pessoa, peço licença e uso aquele meu Durold, que se fala 2 caminhos, né? Aquele... Vou pegar aqui. Uso isso aqui para medir, para ver os chakras, se eles estão equilibrados. Vou em todos os chakras, se eles estiverem equilibrados, ele tem que caminhar retamente. Se eles não estiverem equilibrados, eles vão fazer assim ou vão fazer assim. Porque aqui a gente atende todo tipo de religião. Religião A, B, C, D. Quando senta aqui é surpresa. Ah, porque eu sou de tal lugar. Aí fala assim, eu posso botar a Bíblia aqui? Eu digo, pode. Melhor não, né? Posso botar na cadeira? Pode. Posso botar lá na sala? Falei assim, pode. Não, mas porque eu não sou disso. Mas é que eu só vim aqui por causa disso, disso, disso. Então, querendo ou não, do que você prega, do que você frequenta, você acaba vindo na mesa de uma cartomante para ver e resolver o problema da sua vida. Não tem jeito. É um ponto fixo. Dicen que no te quiero, que no tienes dinero. No hagas caso, mi vida, que no son más que mentira, que no son más que mentira, que no son más que mentira. Verá que yo te quiero.